A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vou ler o 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nós vamos orar, irmãos, meus irmãos, nesta noite, eu quero, dando continuidade aqui já ao livro do Gênesis, falar sobre o perigo que é dialogar com a serpente. O perigo que é dialogar com o diabo, não é verdade? A serpente, ela é identificada no livro de Apocalipse como o diabo, a antiga serpente. E quando nós dialogamos com o inimigo, ele nos envolve em conversas que são controversas, conversas que nos traz dúvidas. Então, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, o que nos apresenta é esse cuidado que nós devemos ter ao dialogar, ou melhor, nós nem deveríamos dialogar com o inimigo. Nós iniciamos o capítulo 3 com o primeiro versículo, e o primeiro versículo do capítulo 3, ele traz duas declarações contraditórias, né? Porque diz que a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Ou seja, a Bíblia afirma que a serpente é a criatura feita por Deus. Então, quando a Bíblia diz serpente aqui, ela não está falando diabo, ela está falando do animal. O animal, réptil criado por Deus. Então a serpente aqui, ela é criatura de Deus. Foi Deus que criou. Então nós temos essa primeira declaração, que Deus criou a serpente. Mas nós temos uma segunda declaração implícita, porque diz que ela se tornou instrumento, ferramenta de Satanás. Pois vai dizer que ela disse à mulher, colocando dúvida no coração da mulher. Na Bíblia Sagrada, nós temos apenas dois animais que falaram. Nós temos a serpente e nós temos a mula de Balaão. Todavia, nenhuma dos dois animais que falaram foi Deus quem usou, foi Deus quem falou. As pessoas falam de modo errado que Deus usou a mula. Deus não usou a mula. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da mula e a mula falou o que ela quis. Ela falou para Balaão que ele estava sendo muito mal com ela, apesar de todo o trabalho que ela havia prestado a ele. Então, no segundo animal, que é a mula, ela fala aquilo que ela quer, Deus permite ela falar. E esse primeiro animal aqui, a serpente, é o diabo que fala através dela. Então a Bíblia não corrobora com a ideia que Deus deu condições para os animais falarem. Mas esses dois casos, o diabo possui a serpente e faz dela um instrumento para o engano, e no outro animal, o animal fala aquilo que ele almeja para chamar a atenção do profeta ali, né? Então nós temos essas duas declarações. Primeiro, a serpente é a criatura de Deus. E segundo, ela se tornou uma ferramenta do diabo. E foi num dia
em que Eva estava passeando no jardim. E certamente se entende que Eva estava próximo à árvore do bem e do mal, porque é justamente lá que a serpente fala com ela e imediatamente ela vai e pega do fruto. Quando Deus fez o jardim do Éden, Deus colocou duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus colocou também a árvore da vida. Quando a Bíblia diz: come da árvore do conhecimento, e ele peca contra Deus, então ele é expulso do jardim, e a árvore da vida, ela é protegida. Depois, no livro do Apocalipse, nós vamos ver essa árvore da vida já estando no céu. Então nós temos essas duas árvores, e o conhecimento que a Bíblia nos transmite é que Eva estava andando pelo jardim, certamente então próximo ali à árvore do conhecimento, quando o diabo ele se apodera da serpente para falar com Eva. Há uma ideia que a serpente ela flutuava no ar. Até então a serpente não rastejava, ela não comia o pó da terra. Esse motivo dela rastejar hoje é o castigo que Deus impôs sobre ela. Então há duas ideias. A ideia que ela tinha as suas patas, os seus pés para andar, mas uma ideia mais corriqueira e mais usual é que ela flutuava. Agora imagine os senhores, esse animal, a serpente flutuando, como que voando, e o brilho do sol batendo no seu couro. O quanto que era maravilhosa, o quanto que era bonita esta visão. Porque hoje a serpente, os animais, as cobras, por mais que ela nos traz medo, todavia é um animal muito bonito, não é verdade? Quando você olha o brilho, né? É uma coisa maravilhosa, muito bonito. Agora imagine esse animal flutuando com o raio do sol batendo nela, o quanto que era beleza, que era muito belo. Então veja bem que sempre na história o diabo nunca vai usar o que não chama atenção para te tentar, para fazer você pecar. O diabo sempre vai usar aquilo que chama a tua atenção. A Bíblia diz que nós somos tentados na nossa cobiça, ou seja, é aquilo que nós desejamos que o diabo usa para nos afastar de Deus. É por isso que tem pessoas que caem com bebida, com pinga. Horrível, terrível isso aí. Mas é aquilo que o coração dela almeja. Então o diabo não vai tentá-lo com outra coisa que ele não quer. Vai tentar com aquilo que ele quer. Em qualquer área da queda humana, o diabo sempre tentou naquilo que chama a atenção do homem, que chama a atenção dos seus olhos. Então, quando o diabo ele vai tentar a mulher, ele vai usar a criatura mais bela que existia na criação de Deus. Mas nós podemos notar que quando nós lemos esses versículos, a sutileza de Satanás, a maneira que ele chega diante de Eva. Primeira coisa que nós devemos notar é que ele, ao chegar diante de Eva, ele não falou quem ele era. Ele ocultou o seu verdadeiro caráter, que era de inimigo de Deus. Em algum ponto, antes da criação, alguns dizem que os diabos e os anjos se rebelaram no segundo dia da criação, porque no segundo dia não diz que viu Deus que tudo que era feito era bom, foi bom tudo que ele fez. Então, alguns teólogos tentam impor que foi ali no segundo dia da criação que o diabo ele se rebela e arrasta a terça parte dos anjos dos céus. Outros dizem que foi antes da criação e por isso que a criação se tornou um caos. Mas o certo é que o diabo é inimigo de Deus. E ele, apesar de ser a criatura mais bela que Deus criou no mundo invisível e deu a ele a honra
de toda a beleza, de estar entre as pedras afogueadas, de ser chamado de anjo de luz, mas ele quis muito mais do que aquilo que Deus lhe deu, e ele se levanta contra Deus através do seu orgulho, da sua arrogância, de querer subir acima de Deus e fazer o seu trono acima do trono de Deus, e Deus o derruba de lá. Ele é inimigo de Deus. Mas quando ele se apresenta para Eva, ele não apresenta revelando o seu verdadeiro caráter, falando quem ele era, que ele era amigo, inimigo de Deus, que ele foi expulso da presença de Deus. Ele não fala nada disso. Pelo contrário, quando você vê ele falando com Eva, parece que ele é íntimo de Deus, parece que ele conhece Deus, parece que ele transmite a ideia que ele sabe mais sobre Deus do que Adão e Eva. Porque ele diz o que Deus falou, Eva fala, Deus falou isso, mas acho que não foi bem isso que Deus quis dizer. Ou seja, apresentando-se como alguém que tem mais conhecimento da vontade de Deus do que Adão e Eva. Então ele finge uma consideração por Deus, como também ele finge uma consideração por Eva e por Adão. Então o inimigo, ele nunca vai se apresentar para você revelando o seu verdadeiro caráter. Ele nunca vai apresentar para nós, ao nos tentar, revelando a sua verdadeira intenção. Ele sempre vai ocultar aquilo que ele quer fazer contra a nossa vida. Então ele vem de modo sutil para semear o pecado no coração de Eva. A segunda coisa que nós podemos analisar nesse versículo é que ele se apresenta para tentar Eva no momento que ela está sozinha. Foi no momento em que Adão está ausente, que ela está só, que ele vem de supetão para levar ela ao pecado. Queridos, o diabo sempre vai nos tentar, vai procurar nos afastar de Deus no momento da nossa fragilidade, no momento em que nós estamos só. O diabo nunca vai tentar você no momento que você se sente forte. O diabo sempre vai tentar você no momento em que você estiver se sentindo só, em que você estiver fragilizado. A maioria das pessoas com quem eu tive experiência de ter que expulsar demônios, os demônios vieram sobre elas no momento de fragilidade emocional. O medo é a porta de entrada de Satanás na nossa vida. Acho que eu já disse aqui em algum momento. A Bíblia é tão clara que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de medo. Quando ele vai dizer, João, dizer que o amor lança fora todo medo. Quando Jó vai dizer assim, aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais tinha medo, sobreveio contra mim. O diabo, ele sempre vai tentar você. Ele sempre vai tentar destruir você quando você está com medo. É aquilo que você mais teme que acontece com você. Eu vou reforçar a ideia de Jó. O que eu mais temia me aconteceu. E é interessante quando você faz um levantamento histórico da igreja e dos grandes homens de Deus com os seus testemunhos, é aquilo que eles mais tinham medo que acontecesse, que aconteceu. Então o diabo, ele vem na nossa fragilidade para nos derrubar, para fazer com que nós venhamos pecar contra Deus. É no momento em que Eva está sozinha, está mais frágil, porque o seu cabeça, que é Adão, não estava com ela, que ele vem e tenta então Eva. A terceira coisa que nós podemos notar é que ele chegou no momento em que não deu a ela tempo de refletir
sobre o que ela ia responder. Ele faz uma pergunta de supetão. Ela não tem um companheiro do lado dela para auxiliá-la. E você sabe que o seu lado emocional do cérebro, ele responde mais rápido do que o lado racional. O lado racional, ele vai ponderar para depois responder. O lado emocional responde de imediato. Ela está só, ela é pega de supetão para responder uma pergunta. E quando você analisa a resposta dela, você vê que a resposta dela não foi a resposta correta. O diabo diz assim: olha, foi o que Deus disse, vocês não vão comer de toda a árvore do jardim. Deus havia dito assim, ó, de toda a árvore do jardim vocês comerão, com exceção da árvore do conhecimento. Só que quando a serpente vem tentar Eva, ele muda o raciocínio. Ele fala: mas Deus diz que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Aí você vai ver a resposta de Eva. Ela vai dizer assim: não, nós vamos comer de toda a árvore. Ela responde correto. Mas quando você vê a segunda parte da resposta, ela diz assim: olha, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus diz que não é para nós nem comer dele, nem tocar nele. E quando você lê o capítulo de número 2, o versículo 17, Deus fala que não é para eles comer. Deus não fala que não é para eles tocar. Então ela foi além daquilo que Deus havia estabelecido. E mais, Deus diz assim: olha, porque se vocês comerem, certamente morrerás. E ela vai responder assim: olha, e se nós não comereis dele, nem tocareis, para quê? Aqui é relativo. Aqui não é certeza, aqui pode acontecer, pode não acontecer. Deus diz: certamente morrereis. Ela fala assim: nós não podemos comer para que não ocorra de nós morrermos. Essa é a resposta. Então ela responde de modo equivocado e de modo errado, porque ela foi pega de supetão e ela não tinha alguém para auxiliar ela. Então o diabo, ele é sutil. Ele vem devagar. No momento em que estamos só, no momento que estamos em fragilidade, ele vem com todo seu disfarce, com toda a sua singeleza, sem revelar quem ele é, e nos pega no contrapé para nos levarmos a pecar. Porque você acha que o diabo foi tentar Jesus depois de 40 dias e 40 noites? Jesus estava frágil fisicamente, 40 dias sem se alimentar. Porque ele não veio antes de Jesus ir para o deserto? Porque ele não veio no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia? Porque ele esperou os 40 dias? Porque foi um momento que a Bíblia diz que ele teve fome, ele estava frágil. E o diabo, ele vem usando a palavra de Deus, assim como a serpente aqui em Eva, com a mesma tática, dobrando a palavra, trazendo outro sentido à palavra. Mas Jesus, com convicção, ele usa a própria palavra para vencer o maligno. Então, meu querido irmãos, o diabo nunca vai aparecer para você conforme ele é. Ele sempre vai aparecer de modo sutil para tentar arrancar a tua fé e te levar ao pecado. Quando nós dialogamos com o diabo, pastor, eu nunca parei, nunca sentei e disse: diabo, senta aqui do meu lado que eu quero falar contigo. Mas quando nós dialogamos com ele, quando nós damos ouvidos àquilo que não é de Deus,
quando nós nos envolvemos com aquilo que não vem de Deus. Por exemplo, eu sou um leitor assíduo, eu gosto de ler. O meu maior investimento na vida é em livros. E eu, no tempo de escola teológica, que eu ainda estudo, agora eu faço faculdade de bacharel, porque eu estudei 8 anos, não era reconhecido pelo MEC. Pelo MEC eu estou estudando mais 4 anos. Eu lia muito livro de apologética. Eu gostava da apologética, da área da defesa da fé. E para você ser um apologeta, você tem que ler livros daqueles que escrevem contra aquilo que é de Deus. E eu lia muito. Até que um dia, eu já disse isso, que eu ouvi alguém falar, que quando você lê algo que foi escrito pelo maligno, ou pelo súdito do maligno, você está dialogando com o diabo. Naquele momento eu parei e mudei a meu pensamento. Eu entendi que numa hora o inimigo ia me pegar na minha fragilidade e ele ia confundir a minha mente. O maior engano nosso é achar que nós sabemos tudo. É achar que nós temos tal convicção que ninguém pode mudar nossa mente. Mas o que a história mostra é que os homens sempre foram mudados em seu pensamento. Nós estamos numa sociedade em que o secularismo, ele usa a educação, o mundo político, ele usa o meio da comunicação para moldar o nosso pensamento. Se você pegar o pensamento seu hoje, não é o mesmo pensamento que era 10, 20 anos atrás. Algumas coisas é amadurecimento. O amadurecimento faz com que nós deixemos algumas coisas e passamos para outra. Mas o amadurecimento é sempre de pior para melhor. Mas se alguma coisa está nos mudando de melhor para pior, então é uma tática de convencimento. É aquilo que eu já disse aqui, é a invasão vertical. O inimigo não conquista mais o corpo, o inimigo agora conquista a mente. E mudando a mente, ele faz com que nós sejamos conforme ele quer. Então quando nós sentamos para ver, para assistir, para ler aquilo que não agrada a Deus, para conversar com alguém que tem uma concepção contrária àquilo que é de Deus, nós estamos dialogando com o inimigo. E nós devemos tomar cuidado com isso. Porque o diálogo com o inimigo sempre vai produzir dúvidas no nosso coração. Não é à toa que tantos jovens hoje na igreja, e não digo igreja de Nova Resende, eu digo de modo genérico, estão confusos acerca da fé. Não apenas jovens, mas homens e mulheres. Eu tenho na nossa família uma pessoa que foi pastor. Hoje, quando ela abre a boca para falar, é tanta blasfêmia que você diz: meu Deus, o que aconteceu? Aí quando você começa a analisar o que ele começou a ler, o que ele começou a assistir, você vê que o inimigo semeou na mente dele a dúvida, e a dúvida está dominando o seu pensamento. Quando a serpente fala com Eva, ele tenta semear a dúvida. É por isso que quando ela diz, a nossa versão diz, é assim que Deus disse, a palavra ali no hebraico é a palavra de dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus disse? No hebraico é isso. Será que é isso mesmo que Deus disse? Então ela vai semear a dúvida primeiro. Ela vai semear a dúvida
acerca da ordenança de Deus. O que Deus diz? Capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que a serpente diz? Ela diz assim, capítulo 3, versículo 1. É assim realmente que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Ela está semeando a dúvida. A pergunta da serpente traz dúvida, que produz inquietação, insatisfação na alma de Eva. Então a primeira dúvida que a serpente lança é: será que foi isso mesmo que Deus ordenou? Será que você não entendeu errado? Será que você não compreendeu errado o que Deus disse? Será que realmente isso é pecado? Ou será que é invenção da igreja? Será que isso mesmo é transgressão? Ou será invenção do ministério? Será que isso mesmo é errado? Ou será que o seu pastor, que é muito ortodoxo, é muito conservador? Ele lança a dúvida. E quando ele lança a dúvida acerca dos mandamentos, das ordenanças de Deus, ele produz a inquietação no coração de Eva. Ele produz a insatisfação. Porque quando você tem certeza do mandamento, você está satisfeito com aquilo que você tem. Mas no momento que ele põe dúvida, a insatisfação vem. E você então, se realmente isso não é pecado, então eu posso ter também aquilo. Se realmente então os islâmicos estão certos e lá no paraíso vai ter 7 mulheres, então por que eu não posso ter 2 aqui? E essas inquietações começam a vir no coração. Eva tinha olhado aquela árvore, mas nunca tinha comido aquela árvore. Mas quando o diabo lança dúvida sobre a ordenança de Deus, a primeira coisa que acontece no versículo 6 é que ela olha para a árvore e ela vê que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos. Porque quando nós temos dúvidas acerca da ordenança de Deus, nós vamos ter insatisfação com aquilo que Deus tem nos dado. Sabe o que é interessante? O jardim do Éden não era um jardim do tamanho dessa igreja. Não era um jardim que muitos irmãos têm na sua casa lá, de alguns metros quadrados, não. Quando você olha o mapa do jardim do Éden, da onde saem os 4 braços de 4 rios, pega todo o Iraque. São quilômetros de vegetação e de frutos de toda espécie. Mas naquele momento, parece que nenhum fruto daquele era suficiente. O único fruto que ela almejou foi justamente o fruto proibido. Tem milhares de árvores frutíferas naquele jardim, mas nenhum daquele fruto agora chama a atenção de Eva. A única coisa que chama a atenção é o fruto, que não é para ela comer. Porque quando a insatisfação ela está no nosso coração devido à dúvida que Satanás semeou em nós, parece que nada que nós temos é suficiente para nós. Parece que nada que nós temos é agradável. Parece que sempre aquilo que não está na nossa posse é muito melhor do que aquilo que nós temos. A segunda dúvida que ela semeia é que ela põe a dúvida sobre a justiça de Deus. Deus diz lá em Gênesis 2,17: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Está aqui o fruto. Vocês podem comer de todos. Esse não. Se comer desse, vocês morrem. O que é que a serpente diz? A serpente diz assim, em Gênesis 3, no 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E no versículo 5, eu ponho entre parênteses, mas sereis como Deus. Deus diz: se vocês errar, se vocês comer, vocês morrem.
A serpente disse: não, vocês não vão morrer não. Ela está pondo em dúvida a justiça de Deus. O que ela está dizendo é o seguinte: desobedecer a ordem de Deus de modo ocasional não vai ocorrer em morte, não. Pelo contrário, vocês vão ter uma vida melhor, uma vida mais rica. Vocês serão como Deus. Quantas vezes, irmãos, essa dúvida vem no nosso coração, e nós começamos a duvidar da justiça de Deus. Deus diz: não faz isso, senão vocês vão receber o castigo. Aí o diabo diz: não, isso aqui é um pecadinho de nada, pode fazer, isso aqui não vai ter problema nenhum não. E nós acreditamos mais no diabo do que em Deus. Deus diz: vocês morrerão. A serpente diz: não, certamente vocês não vão morrer. E aí, nós com dúvida no nosso coração, nós optamos por praticar o pecado, achando que não terá consequência do pecado. Naquele dia que eles comeram, eles morreram. Existem duas mortes na Bíblia: a morte física e a morte espiritual, a separação de Deus. Quando eles pecaram, eles foram separados de Deus, expulsos do jardim. E depois, como consequência disso, veio a morte física. Pois o salário do pecado é a morte, e a justiça de Deus sendo aplicada. E muitas vezes nós erramos e pecamos e achamos que a conta não vai chegar. Achamos que a justiça de Deus não vai cair sobre nós. E nós somos levados ao engano pelo diabo, que está tudo bem. Porque eu pequei hoje e Deus não falou nada. Eu pequei amanhã e Deus não falou nada. Eu pequei depois e Deus não falou nada. Deus não levantou profeta, Deus não revelou por pastor. Deus, não, está tudo oculto, está tudo maravilha. Mas um dia a conta chega. E quando a conta chega, ela é muito maior do que aquilo que nós semeamos. Porque se além da semeadura, o que eu semeio eu colho. E se eu semeio um grão de milho, eu vou pegar, daquele grão vai vir um pé de milho, que vai vir algumas espigas de milho, e cada espiga com algumas centenas de milho. Olha o tamanho que é a colheita. E o diabo nos engana, dizendo que não, que a conta não vai vir, que o castigo não vai chegar. Mas a conta vem, porque a justiça de Deus, ela vem. Terceiro, ela põe em dúvida a bondade de Deus. Deus diz: no dia que dela comer, vocês vão morrer. O que a serpente vai dizer no versículo 5: olha, no dia que vocês comer desse fruto, vocês vão ter o olho de vocês abertos. E vocês vão ser como Deus. Vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal. Ele está dizendo assim: não, Deus está sendo muito duro com vocês. Quando Deus diz para vocês não comer, Deus não está querendo que vocês sejam como Ele. Deus está restringindo muito. Deus está sendo muito conservador. Deus está retendo de modo desnecessário. Ele pode dar, é Ele que não quer dar, é Ele que é ruim. Porque muitas vezes é isso que o inimigo põe na nossa mente. Ah, porque eu não posso fazer isso, mas Deus é muito ruim. Fulano faz, Beltrano vai, porque eu não posso fazer. Esse Deus que eu sirvo é muito ruim. E é um grande problema. Porque os mandamentos de Deus é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. É o muro de proteção. Aquilo que o diabo ele pinta para nós como um Deus autoritário com seus mandamentos, a Bíblia mostra que os mandamentos é um muro de proteção que nos livra do abismo. Então até aqui eu posso ir. Se eu passar daqui eu vou cair do abismo. Mas a dificuldade, o que o diabo ele tenta
nos fazer ver do outro lado do muro, não o abismo, mas as campinas de Jericó. Quando Ló viu, quando ele foi separar de Abraão, ele olha para Sodoma e Gomorra, o diabo esconde dele a sodomia que tinha naquela cidade, a prostituição que tinha naquela cidade, a maldade que tinha naquela cidade. A única coisa que ele vê é as campinas verdes, que a Bíblia diz que era como o Éden do Senhor. Infelizmente, nós começamos a olhar para aquilo que parece ser tão bonito, e o diabo diz: mas o seu Deus é tão ruim, hein? O seu Deus é tão mau, ele não deixa você fazer isso, ele não deixa você fazer aquilo. E não é que Deus não deixa, você pode fazer. A Bíblia diz assim: jovem, anda segundo o teu coração, faz o que você quiser, mas saiba que sobre todas essas coisas Deus trará o juízo. Deus dá a você a liberdade, dá a minha a liberdade, de nós fazermos o que nós quisermos. Mas Ele diz: aqui está o mandamento, aqui está o muro. Se você ultrapassar isso, vocês vão morrer. O muro não é porque eu sou mau, é porque você não sabe o amanhã, e eu sei o teu amanhã. Você não sabe o que tem do outro lado, mas eu sei o que tem do outro lado. Então aquilo que é bondade de Deus, o diabo põe em dúvida. E ele tenta aqui nos mostrar que não é bondade, mas sim a maldade de Deus. E por último, a quarta dúvida que ele semeia no coração da mulher, é que é a dúvida acerca do caráter de Deus. Deus diz: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente diz: não, vocês não vão morrer não. Sabe por que Deus ele proibiu vocês? Porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. E Deus não quer ninguém igual a Ele. Ele pinta Deus para Eva como um Deus invejoso, como um Deus mesquinho, como um Deus que não aceita nenhum outro igual a Ele. Então ele está dizendo assim: o Deus que, teu Deus, ele é mentiroso. O caráter dele é um caráter distorcido. Ele está falando para vocês não comer, não é porque ele ama vocês, é que eles não querem que vocês sejam igual a ele. Então ela está pondo em dúvida o caráter de Deus. O que ela está colocando em dúvida é que os mandamentos de Deus são mentirosos. É que Deus é um Deus mesquinho. É que Deus não aceita que vocês sejam igual a Ele, tem o mesmo conhecimento dele. Quando, na verdade, tudo que Deus quer é nos proteger. Mas não é isso que o diabo pinta na nossa mente? Ah, Deus só Ele quer ser feliz, Ele não quer que eu seja feliz. Deus não quer que eu seja alegre, porque Ele me proíbe. Ele não quer que eu faça isso, Ele não quer que eu faça aquilo, Ele não quer que eu... Não. O que Deus quer é que você seja feliz. Mas Deus sabe que ali, aquele limite, se você ultrapassar, você vai morrer. Mas quando eu fico dialogando com o diabo, quando eu fico perdendo tempo com coisas que não trazem edificação, o inimigo semeia dúvidas na minha mente, transtorna o meu coração e faz com que a real visão de Deus seja distorcida, e eu começo a ver Ele como um Deus mau, como um Deus injusto, como um Deus sem caráter, como um Deus mentiroso, como um Deus que não se preocupa comigo. Um Deus que só pensa nele e nem mais ninguém. Mas Deus, Ele vai mostrar o seu amor pela sua criação quando Ele envia o seu Filho ao mundo
para morrer. Como um Deus que é egoísta, como um Deus que é egocêntrico, como um Deus sem caráter, Ele pode dar o seu único filho para morrer pela criatura que virou contra Ele. A maior resposta de Deus a Satanás é justamente essa. Se Deus é tudo isso que o diabo fala que Ele é, então por que Ele deu o seu único filho para morrer por inimigos? Já que o que eu sempre repito, que Paulo diz em Romanos, que nós éramos fracos, pecadores, ímpios e inimigos de Deus. Que Deus invejoso é esse? Que dá o seu próprio filho para morrer. Se Deus é tão invejoso que não quer que ninguém seja como Ele, por que Ele diz na palavra que assim como Ele é, nós seremos? Então, meu querido, toma cuidado com quem você está conversando, porque o diálogo com o diabo, ele vai produzir dúvidas no teu coração, que vai afastar você da presença de Deus, e vai fazer cumprir em você tudo aquilo que o diabo quer, é destruir você, assim como um dia ele será destruído. É ser lançado no lago de fogo, assim como um dia ele será lançado. É que você perca a imagem de Deus, como ele um dia perdeu a glória de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ouvir a voz de Deus, e que nós possamos ser convertidos pela sua palavra, e caminharmos na sua presença, até o dia da sua vinda. Você pode dizer amém? Deus abençoe.